De Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos, nesse momento eu gostaria de passar um assunto aqui, a qual eu acho muito importante, porque tenho observado, irmãos, principalmente numa denominação, que vocês já sabem até qual que eu estou falando, e não só nessa, mas em às vezes outros lugares também, que as pessoas, irmãos, estão fazendo as coisas sem ter a luz do conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito clara, irmãos. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que crer, né? Temos que crer em quem? Em Jesus Cristo, compreender o que é a graça de Deus, compreender a responsabilidade que nós temos com Deus quando recebemos mediante a sua graça, né? Mediante a sua graça, que se chama o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, irmão. Não é nenhuma igreja, não é nenhuma denominação. Nós temos que entender isso. E também não nos deixar levar por emoções. Porque, irmão, eu sei muito bem o que é isso. A pessoa facilmente se deixa levar por uma emoção, principalmente em um batismo, e às vezes vai jovens e se batizam, né? Porque as denominações, muitas delas, antes de batizar as pessoas, irmãos, eles explicam muito bem claro o que é o batismo, o que é a salvação, como que a salvação se manifestou na terra para o homem. Não foi por obras nossas, que Deus, não, vou ter misericórdia daquele ali porque ele é bonzinho, vou ter misericórdia daquela outra porque ele ajuda o pobre. Não é nada disso. O Senhor disse lá aos Coríntios, no capítulo 13, primeiro aos Coríntios, disse: se eu entregasse o meu corpo, capítulo 13, para ser queimado, e não tiver a caridade, nada disso me aproveitaria. Eu não me lembro o versículo, mas está escrito em aos Coríntios. Porque se você der tudo que você tem para ajudar alguém, mas se você não tiver a graça, que é Jesus Cristo, não adianta nada. Os frutos que você tem que produzir, as obras que você tem que produzir, você produz por causa de Jesus Cristo. Depois que você crê em Jesus Cristo, você é transformado. E através da sua fé em Cristo, aquilo que você começa a fazer de bem para o outro, não é para a tua glória e nem para a tua salvação. É algo que você sente que vem através de Jesus Cristo. Vocês não lembram que ele disse: tive fome, desse-me de comer, tive sede, desse-me de beber. Estas obras não são particularmente que saíram de você ou que te vão dar a salvação. A salvação quem te deu é Jesus Cristo. Isso apenas são frutos. Essas obras são frutos da crença que você teve em Jesus Cristo, da obra redentora que ele deu para nós na cruz. Então por isso fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, porque ajudamos o outro. Não é isso, irmão. Às vezes a pessoa, o Senhor coloca na graça, que é Cristo, coloca em Cristo, e a pessoa às vezes é uma pessoa que não tem condições de fazer, às vezes até nada, às vezes ele fica ali, é inerte, porque às vezes até é enfermo, às vezes até já é de idade, ele vai ter condições de fazer que tipo de obra? De ajudar alguém ou fazer alguma obra? Como? Não tem, porque está enfermo, está na cama, entendeu, irmão? E outra coisa, mesmo que tivesse, isso daí faz parte da salvação que foi dada de graça para nós por Jesus Cristo. Então não somos salvos pelas obras da lei. Não somos devedores a gregos, nem a romanos, nem a ninguém. Não colocamos nenhum objeto acima de Jesus Cristo para que nós possamos ser salvos. Não existe o santo fulano, o santo Bertrano, a santa igreja tal, a santa igreja tal. A igreja somos nós, que somos reunidos num corpo espiritual, cuja cabeça é Jesus Cristo. A denominação é simplesmente um lugar aonde nós vamos para nos reunirmos, para nos congregarmos. Mas se nós não tivéssemos a denominação, e se ela fechasse, nós íamos reunir aonde? Então acabaria a nossa salvação? Aí fecharia a porta da graça? De maneira alguma.
no tempo de Paulo, de João e dos apóstolos do passado, porventura, existia alguma igreja específica para que pudéssemos dizer, não, essa aqui é a igreja, essa aqui é a igreja universal. A igreja universal, irmão, não estou falando da universal essa não, vocês não estão entendendo. A igreja somos nós. Eu estou aqui em Portugal, você está aí nos Estados Unidos, o outro está lá na França, o outro grupo está lá no Brasil. Mas se nós partilhamos da mesma comunhão, do mesmo pão e do mesmo cálice, nós somos a igreja de Cristo. A nossa reunião é em Cristo, a nossa reunião é em Jesus Cristo. Nós temos esse princípio, nós temos que ter esse princípio do que é graça e do que é salvo mediante a fé, irmão. Então você vai num lugar, leva uma pessoa que não sabe nem o que é a Bíblia. Deus pode até fazer um milagre e ela, sei lá, Deus pode, por que não? Mas muitas das vezes eu sou testemunha, batiza, quando eu era da congregação, irmãos, às vezes batizava, era batismo todo mês, mas chegava no fim do ano, ia fazer a ceia, que chama Santa Ceia, ia ver quantos que tinham, depois iam fazer a contabilidade lá para ver quantos que tinham na região, não aumentava nada. Cadê os batismos? As pessoas foram embora. No momento emocional, tomaram uma atitude, porque a gente fica insistindo, né? Isso daí, eu fiz isso. Eu tive esse particular comigo. Hoje eu entendi que não é assim, irmãos. Nós temos que, a pessoa primeiro tem que crer em Jesus Cristo de todo o seu coração. A palavra de Deus é bem clara. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, então você já tem a salvação. Porém, tem que cumprir o mandamento do batismo, é um mandamento. Porém, irmãos, a pessoa, quando ela compreende, que ela tem fé, que ela creu mesmo em Jesus Cristo, automaticamente, irmão, não quer dizer que se ela morrer agora, mas não batizou a tempo, ela vai para o inferno. Não, ela já creu em Jesus Cristo. A não ser que a pessoa fique protelando, e deixa para lá, esquece, não cumpre o mandamento completo. É diferente, porém, Deus sabe, você aceitou Cristo, você recebeu Cristo no teu coração, Cristo entrou, ele disse assim, eis que estou à porta e bato, em Apocalipse, e aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo. Você abriu o teu coração para Cristo, pronto, agora você precisa entender melhor o que você vai fazer para que você não tome uma atitude que depois você mesmo venha a ser julgado. Mesmo que você tenha salvação, os homens te julgam depois. Então tem jovens, aí o que acontece? Quantos jovens que eu conheci que passaram por isso? E quantas coisas que eu já ouvi, irmãos, que as pessoas foram lá, não, você tem que batizar. Eu vi aqui um vídeo que eu fiquei assim, assustado. Porque aquela movimentação dentro da igreja, aquele entusiasmo, que você vê que não é o Senhor, entendeu? E como é que a pessoa está entendendo o que o pregador está falando, de uma gritaria que ninguém sabe nem o que o irmão está falando, não está entendendo nada. Ela é levada por uma emoção, batiza, depois de 3, 4 dias se arrependeu porque fez, e daqui a pouco está lá no mundo fazendo a coisa que não deve, aí chega no ministério, fala com o ministério, o que o ministério faz? Corta a liberdade. E diz, ó, você não tem mais liberdade, por isso, por aqui, você vai ficar sentado lá atrás, esperando a misericórdia de Deus. E a pessoa aí entra em desespero, pensa que perdeu a alma, certo? E acaba fazendo uma loucura. Tem pessoas que se suicidam. A falta de conhecimento, irmãos. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Penso que é difícil fazer esse desvio aqui para sair desse assunto, né, irmão? Ou melhor, parece um desvio que eu estou tomando, mas não é, irmão. Da palavra, não, porque tem que crer e batizar na hora. Não, não é um desvio. Isso é para poder pedir que você observe com adoração a fonte da nossa salvação, que é a graça de Deus. Só pela graça sois salvos. Efésios 2, versículo 8. Certo, irmãos? E assim, está aqui no capítulo 2 de Efésios, está aqui na minha frente, irmão. Estou vendo aqui, ó. Pela graça sois salvos. Né? Depois diz, por meio da fé, isso não vem de vós, é mediante a fé e tal. Tá tudo bem. Porque Deus é misericordioso. Os homens são pecadores, mas perdoados e convertidos e purificados são salvos.
Eles não são salvos por ter um poder de ter qualquer coisa neles. Não. Eles não são salvos por isso. Eles são salvos porque pela infinito amor, infinita misericórdia de Deus, né? Tá bem claro, irmão, pela graça, aleluia, pela bondade, pela piedade, pela compaixão, pela misericórdia, que é a graça de Deus. Então, nós temos que entender que nós somos salvos por isso. Você tem que compreender isso. Agora, a igreja começa a forçar, começa a batizar jovens. Aí você pergunta para ele se ele já leu a Bíblia, se ele já teve uma explicação bíblica. Ele não sabe nada. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez, um jovem chegou para mim e falou para mim, eu estava namorando aquela moça, mas não deu certo, mas só que eu fiquei um pouco com ela, mas não deu certo, agora eu vou orar a Deus. Ele falou assim, mais ou menos assim, faz muito tempo isso. Aí eu falei, não, mas isso não é assim, filho. Você tem que... Ele já tinha feito alguma coisa, mas não entenderam? Mas não pode, irmão. Eu falei, não. Mas ninguém me falou nada. Entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, e agora eu vou pro inferno? Tô desesperado. Eu falei, não. Eu era ancião, então o que eu fiz, irmão? Salvo eu, já era ancião, né? Faz muitos anos isso, eu não estou bem lembrado. Me vem agora em mente isso aqui. Eu falei para ele, não, irmão, não é assim. Você vai lá, pede perdão, de joelho, busca o Senhor na misericórdia de Deus. Você realmente não sabia isso? Não. Ué, ninguém te explicou isso? Ele, não, mas não falaram lá no ensinamento que nós não podemos fazer isso, não explicaram nada. Não, nem sabia. Você não sabia que fornicação não pode fazer antes do casamento? Fornicação? Fornicação, o que é fornicação? Não sabia nem o que era isso. Quantos que estão assim? Não me perdoe, mas é verdade, pelos comentários que eu recebo aqui, pelos comentários e pelos nomes das pessoas que colocam, eu fico até com vergonha, irmão. Eu não tenho coragem de falar, um colocou saxofone e tal, falou uma palavra assim como que se andasse com todo mundo da igreja. Vocês não estão entendendo? O outro uma vez me colocou um comentário assim que eu não entendo nada, que o importante está na graça, só isso. Que ele já tinha andado com um monte de moça, com um monte até de homem, de moça, tudo lá, e já estava tudo certo. Que estava na graça, e estando na graça, que era a igreja, ele estando na igreja toda noite, estava tudo certo. Pior era eu que não estava na igreja. Pelo amor de Deus. Irmãos, os irmãos estão entendendo a gravidade que esses irmãos estão fazendo? E depois chega neles, eles mandam tudo para o inferno. Vocês pensam que eles vão falar? No dia do batismo eles querem que enche, que lote, querem ter plateia. Depois que acaba tudo, irmão, vai tudo para o inferno, porque eles cortam a liberdade de todo mundo. É isso que eles falam, não é que vai. Eles falam, mas a pessoa com a mente não entendeu nada, pensa que vai mesmo. Acha que eles são Deus, irmão. Eu vi um vídeo agora que me mandaram para mim, que eu fiquei horrorizado. A irmã com uma igrejinha de madeira na frente, e chorando, e manifestando em língua, e como se aquela igreja, irmão... Eu falei, meu Deus, você está virando catolicismo romano? Perdoem os católicos, eu não estou falando mal, mas cada um tem a sua liturgia, vocês têm a de vocês. A liturgia do evangélico realmente não é adorar nenhum objeto. Vocês têm lá a liturgia de vocês, eu não tenho nada, não estou falando mal, não estou sendo intolerante. Mas espera aí, se nós temos uma doutrina que para nós não nos prostrarmos diante de alguma coisa, nós temos essa doutrina, ainda que o humanismo diz que ali não é uma idolatria, ali eles falam que representa. Bom, irmão, eu não estou falando com eles, estou falando conosco que somos evangélicos. Nós não temos esse costume, porque para nós é ensinado que nós não podemos fazer isso. Temos ensinamento de Deus, do próprio Deus. Isso daí foi o Senhor Deus que falou. Lá no mandamento de Moisés já está escrito, né? Nós somos salvos pela graça. Mas nós temos que lembrar que nós não podemos mantermos-nos diante da idolatria. Então isso já prova que você está sendo salvo não pela graça. Você está dizendo que você foi salvo por aquela igreja, por aquela denominação. Minha irmã chorava e manifestava. A igrejinha de madeira. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. O que
está acontecendo com o povo? Falta de instrução, irmãos. Os irmãos, por favor, me ajudem. E toda vez que eu venho falar de Jesus Cristo aqui, eu sou apedrejado por alguém. Sempre entra um para falar. Eu vou dizer uma coisa, eu vou continuar falando, porque é necessário. E quando eu falo da federação, então, meu Deus do céu, aí então, parece assim que todo mundo virou contra, se pudesse me exterminava. Certo, irmão? Se pudesse, me exterminava. Estou falando sério. Né? Eu já tive comentários assim que eu fiquei até preocupado, mas eu não tenho medo, sabe, irmão? Então tenhamos cuidado, irmãos, pelo amor de Deus. Vamos ler mais a Bíblia, vamos se inteirar, irmão. Tem um monte de irmão aí que já está entendendo. Ver manifestação que nem essa que eu vi nessa igreja. Se eu for numa igreja católica, tem vários padres que estão pregando igualzinho e a igreja está incendiando. Incendiando, o povo pulando, dando glória, falando em língua e tudo. Igreja romana, eu vi isso. E não é mentira, irmãos, tá? Não é fake news, não é montagem, não. É verdade mesmo. Agora, eu fico preocupado. Porque, a vida não é sua, vai se preocupar com a tua vida. Não. Eu sou um ministro do Evangelho. Eu tenho que me preocupar com as almas. A mim me é dada essa responsabilidade. Primeiro ensinamos Jesus Cristo. Mostramos que o Cordeiro de Deus é que nos livrou do abismo e que Ele é a graça de Deus. Nós temos que ter essa consciência. E que Ele morreu por nós e Ele não quer que o seu sacrifício seja banalizado. Foi um sacrifício, não vamos banalizar o sacrifício de Cristo. Não existe, porque tem que usar o véu, porque tem... Irmão, isso aí é uso e costume. Não adianta você colocar véu na sua cabeça e você não crer em Jesus Cristo. Você não querer que fale de Jesus Cristo. Você adorar o teu véu, adorar o templo da tua igreja. Você está perdendo o teu tempo. Aquele véu simplesmente é um pedaço de tecido. Não é isso. Você pode usar o véu, não sou contra. Porém tem uma coisa. Você tem que crer para a salvação em Jesus Cristo. E não adianta querer fugir da realidade, porque você não está ouvindo o Evangelho. Procura ver se você ouve o Evangelho, se você escuta o Evangelho. E quando se prega o Evangelho, irmão, sabe o que acontece? A gente é apedrejado. Eu tenho visto isso. Você quer ver a igreja ficar vazia rapidinho? Começa a pregar Jesus Cristo, pregar a salvação. Me chamaram de sectário, falaram que eu era isso, que eu era aquilo. Irmão, pelo amor de Deus, eu fico assim indignado com essas pessoas que não têm conhecimento e vêm aqui no canal falar coisas que não são certas, irmão. Eu não fico bravo, mas eu fico assim indignado no sentido, eu fico assim assustado. Não dá para mas deixa pra lá que vai pro... Tem irmão que já falou pra mim, deixa esses ignorantes aí, vai pro inferno. Mas não é, eu não sou assim, irmão. Se Deus me deu um compromisso de anunciar o Evangelho de Cristo, tem que anunciar, sim, pela graça e mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas como está escrito lá, irmão, que nós vamos ser julgados cada um pelas suas obras. Irmão, a obra que você crê, qual é ela? É Cristo? Ou não? Ou você crê em outra coisa? Você crê só na placa da tua igreja? Está entendendo? Você vai ser julgado segundo a graça em Cristo Jesus, pelas obras de Cristo. Ele, se você tiver fé nele, que é a obra de Deus, a tua fé tem vida. Se a tua fé for colocada em outra coisa, ou na placa, ou no ancião, ou no cooperador, ou no pastor, a sua fé é morta. Você não está na obra, que é Cristo. Irmão, vamos ter cuidado. Vocês não obriguem os seus filhos a fazer nada, irmãos. Ensinem primeiro. Tem pessoas antigas que não sabem o que é a Bíblia ainda. Deus abençoe. Eu não sou sábio, não sou melhor do que ninguém. Eu sei que tem muitos irmãos aí com muito mais entendimento do que eu. Eu não sou nada. Apenas o pouquinho que Deus me coloca, eu vou colocando assim para vocês. Muito cuidado, porque eu sei que eu também tenho que aprender. Mas a glória e a honra só deve ser dada a Jesus Cristo. Só a Ele. Deus abençoe e fique com Deus.